Meu irmão, minha irmã, que nos escuta, nos assiste, está em comunhão conosco nesta manhã de domingo, esse segundo domingo da Páscoa, que São João Paulo II quis que fosse também o domingo da Divina Misericórdia, reconhecendo o Papa, então, a veracidade, a beleza, a fecundidade das experiências místicas de Santa Faustina. Por isso queremos, nesse domingo da Divina Misericórdia, invocar esses dois irmãos queridos, Santa Faustina e São João Paulo II, para que lá, junto de Deus, onde eles se encontram, que eles intercedam por nós, pela nossa fé, para que possamos também crescer na capacidade de olhar para o túmulo vazio e concluir que o Senhor vive. Ele vive e nós com Ele. Por isso, nesse tempo em que celebramos o túmulo vazio, e foi isso que nós contemplamos na grande e bela vigília pascal, e anjos que disseram que o Senhor está vivo, nós queremos, diante do túmulo vazio e diante da revelação de que o Senhor vive, nós queremos nos perguntar agora: vive onde? Onde nós podemos reconhecer o Senhor vivente? Os textos nos ajudam a perceber que de fato há algo novo sobre o corpo de Jesus. Nas leituras que fomos ouvindo nesta semana, fomos percebendo que o impacto do ressuscitado na comunidade que ele visitou, ou aos discípulos que ele visitou depois da sua Páscoa, esse impacto os impedia de ver Jesus ressuscitado e vivo num primeiro momento. Era preciso mais do que os olhos do rosto, era preciso a experiência de um coração que crê e que ama. E quem não crê e não ama, não entendeu que o Senhor vive, Ele está presente no meio dos seus. Hoje nós percebemos isto, e esse é um primeiro elemento que se destaca no texto que nós ouvimos de João. Estamos no mesmo dia da Páscoa. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o dia em que, logo de madrugada, Madalena vai ao túmulo e encontra o túmulo vazio. É no entardecer daquele dia que Jesus então vai ao encontro da sua pequena comunidade. Aqui há um elemento já bonito e que distingue o novo sobre Jesus. Ele agora pode entrar e sair com as portas fechadas. E por duas vezes ele faz isso. Agora Jesus tem um corpo que permite a ele esta e outras tantas possibilidades que só aquele que vive, que venceu a morte, seria capaz de realizar. As portas fechadas, o Senhor entra, o Senhor sai. Este é um dado bonito. Um outro dado bonito do texto de hoje, acerca do novo sobre Jesus, é que Jesus, mesmo agora no seu corpo glorioso, ele leva consigo os sinais da paixão. Os sinais da paixão são a carteira de identidade de Jesus. O texto diz: depois dessas palavras, a invocação da paz sobre eles, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. E é isso também que Tomé faz questão de ver e tocar, os sinais da paixão, para dizer que aquele que vive é aquele que fora crucificado, de modo que se faça uma ligação inseparável entre o ressuscitado e o crucificado. As chagas, os sinais da paixão estarão sempre no corpo glorioso do Senhor. Onde Ele está agora, no céu, junto do Pai, Ele leva consigo os sinais da encarnação, os sinais da paixão,
os sinais do seu amor. Para que não se pense que este agora, Jesus novo e glorioso, é alguém diferente daquele que passou por nós e morreu na cruz. Não, trata-se do mesmo Jesus. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou e vive. Então, percebam que esses são sinais bonitos nos quais nós somos chamados a acreditar. Acreditar para além daquela fé de Tomé, que quer provas, mas acreditar como bem-aventurados, que não vimos tudo, mas que cremos. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Como lembra Pedro na segunda leitura, e eu lembrava isso no princípio. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver, nele acreditais. Isso será fonte de alegria. Esta é a nossa alegria, meu irmão, minha irmã. Esta é a nossa alegria. Cremos naquele que venceu a morte e cremos que com ele venceremos toda situação de morte. São Pedro nos fala de provações. Embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Haverá provações. A nossa fé será provada como verdadeira, se nós formos capazes de enfrentar essas provações, sabendo que aquele que venceu a morte está conosco, combate a nosso favor. Por isso é com essa fé que nós, de fato, enfrentamos a pandemia na qual estamos e haveremos de sair dela, cada um fazendo bem a sua parte. É com esta fé que nós vamos dizer não ao Supremo Tribunal Federal, que nessa semana pretende julgar acerca da vida e da morte das crianças que estão no ventre, cujas mamães estão infectadas pelo Zika vírus. É diante e com esta fé pascal que nós dizemos não a tudo aquilo e a todos aqueles que querem gerar morte. Nesse tempo de vida, nós queremos vida, nós não queremos morte. Por isso somos contra tudo aquilo que interfere ao longo da vida para tirar esta vida. A morte que nós entendemos e suportamos com dor é a morte natural. Nenhuma outra morte, sobretudo aquela em que a vontade humana interveio para apressar, nenhuma outra morte é tolerável. É criminosa esta morte que decididamente foi planejada e realizada. É com essa fé pascal, portanto, que nós queremos assegurar que venceremos todas as provações que nos coloquem diante de experiências de morte. Mas voltemos à questão inicial. O Senhor Jesus não está no túmulo vazio. Onde Ele está? Hoje a resposta vem também para nós. O Senhor Jesus está na comunidade reunida em seu nome. E no modo como esta comunidade reunida em nome de Jesus vive. Hoje, nesse texto de João, nós nos encontramos com duas assembleias dominicais. Estamos no anoitecer daquele dia e 8 dias depois, duas assembleias dominicais. Jesus aparece àqueles seus discípulos reunidos certamente por causa do medo, mas também reunidos, podemos imaginar, para rezar, reunidos para recordar aquilo que Jesus tenha falado, reunidos até para celebrar a ceia, porque foi isso que Jesus mandou fazer. Aquela comunidade, portanto, é a comunidade que recebe a revelação e a presença nova do ressuscitado. O Senhor não está no túmulo, está onde? Está na comunidade reunida em seu nome. Quantas vezes já nesta missa e nas outras nós dizemos aquela aclamação: o Senhor esteja convosco, e a resposta de vocês sempre é esta: Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós.
O Senhor está no meio da assembleia, da comunidade reunida em seu nome. A igreja é lugar da manifestação, da epifania do ressuscitado. É na comunidade que cremos e corremos o risco, como Tomé, de perder a fé se nós quisermos ir fora da comunidade. Não existe esse negócio de que eu creio, mas não participo da comunidade. Eu creio, mas não vou à igreja. Esta não é ainda genuinamente a fé cristã. A fé cristã é genuinamente comunitária. É na comunidade, é na comunhão fraterna que nós percebemos, enxergamos e concluímos: vimos o Senhor, Ele está no meio de nós. Mas não basta um bando estar junto para que o Senhor esteja ali. Não basta um punhado de gente que crê estar junto, até porque um punhado de gente que crê estando junto, pode estar junto para planejar coisa ruim. Pode ser que haja cristãos programando, organizando a morte dos outros. Não basta estar juntos, é preciso que esta comunidade reunida também deixe que circule no meio dela aqueles traços que a distinguem como comunidade de Cristo. E disto fala a primeira leitura. São traços bonitos que toda comunidade, a grande comunidade, a pequena comunidade, o pequeno grupo, a relação do casal cristão, são elementos, são traços que devem estar em toda comunidade. Quais são eles? Os que haviam se convertido a Cristo eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Ouvir o ensinamento dos apóstolos. Tem gente demais dando palpite. Tem gente demais achando que é magistério na igreja. Tem gente demais dizendo isto ou aquilo. Tem gente demais dando ordem para os outros. Tem gente demais dizendo que está certo ou aquilo está errado. Perseverar no ensinamento dos apóstolos é perseverar na fidelidade ao magistério. E o magistério na igreja é o Papa e os bispos em comunhão com ele. Este é o magistério legítimo da igreja. É aqui que cada comunidade deve perseverar. Não existem outras formas de magistério. Este é o ensinamento dos apóstolos, já que os bispos são os apóstolos em cada igreja particular. São os sucessores dos apóstolos, e o Papa o sucessor de Pedro. É aqui que está o magistério. Tem gente demais se arvorando o direito de ser magistério na igreja para dizer isto ou aquilo, para questionar isso ou aquilo, questionando até o magistério legítimo da igreja. Aqui está um traço bonito da primeira comunidade, e para dizer que a comunidade de hoje também está vinculada a Cristo. Perseverar no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna. E na comunhão fraterna não como um grupo de gente ajuntada, na comunhão fraterna onde uns assistem os outros, onde uns cuidam dos outros, e isto é belíssimo nesse texto que ouvimos. Ninguém passava necessidade, porque uns cuidavam dos outros. Terceira coisa, na fração do pão. Fração do pão é o nome da Eucaristia, que nós desejamos ardentemente que logo você possa receber também. O que fazemos aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, é extraordinário, é irregular. Não é este o jeito certo de celebrar a Eucaristia. Você tem direito de comungar como eu tenho. Estamos aqui porque este tempo nos obriga, a provação deste tempo nos obriga. E é aqui que somos chamados a provar a nossa fé. Mas é importante que a fração do pão faça parte da sua vida e da minha. É preciso comer a Eucaristia. E comer a Eucaristia é um traço que distingue a comunidade de Cristo. E por fim, as orações. Orações que nos mantêm na órbita de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus não está no túmulo, mas está na comunidade reunida no nome dEle, como nós aqui e você aí. Vamos então, nesse domingo da Divina Misericórdia, suplicar ao Senhor que olhe para nós com bondade, aumente a nossa fé, nos faça percebê-lo entre nós,
nos ajude a dar testemunho dele, a fim de que possamos, de fato, no meio deste mundo que crê tão confusamente, nesse mundo que arma e se arma contra a vida, até daqueles que não nasceram ainda, que nesse mundo possamos, ajudados por aquele que venceu a morte, possamos ser homens e mulheres que damos um belo testemunho a serviço da vida.